Irmãos, com a paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui em cima mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor à nossa vida. Hoje, culto de missões, e aprendi assim com o missionário Selmo que missionário é todo aquele que sai do seu país ou vai para outra etnia. Então nós aqui hoje somos todos evangelistas do Senhor, aquele que leva a palavra para o seu bairro, para a sua cidade. Ainda não temos esse grande prazer de ter recebido esse chamado para ir para outra etnia ou outro país, mas o Senhor nos chamou para um propósito, de resgatar almas para o reino dEle. E assim busquei a presença do Senhor para que Ele venha trazer a palavra dEle ao nosso coração, e Ele me trouxe em 2 Reis, capítulo 23, e somente o verso 25. 2 Reis 23 e verso 25. Já tinha passado para multimídia, já lançaram no telão. Amém? E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor como todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Quando buscava a face do Senhor Jesus Cristo, ele me trazia este verso, aonde traz a história do rei Josias. A palavra de Deus diz assim que depois do reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, e assim ficou Judá e Israel. Judá ficou com a parte do sul, e Israel ficou com a parte do norte. E ali começou agora duplo reinado, do sul e do norte. E a palavra de Deus diz assim que a parte de Judá teve 19 reis. E dentro desses 19 reis, somente 4 foram reis bons. E o último rei foi esse. Josias foi o último que trouxe essa grande alegria ao coração do Deus de Israel. E a palavra de Deus diz assim que antes dele, o rei que foi bom foi Zedequias. E depois de Zedequias houve 2 reis que foram ruins. E assim, quando Amon terminou e morreu, eles pegaram um menino. A história é tão incrível que o povo de Judá pega Josias com apenas 8 anos de idade e o consagra rei de Judá. E eu comecei a imaginar por que um povo colocaria uma criança de 8 anos de idade para reinar a sua nação. E eu comecei a perceber que o povo queria que as vontades deles continuassem. E eles olharam e vamos colocar esse menino aí mesmo. Vamos jogar esse menino no trono, porque daí nós vamos continuar com todas as nossas vontades. E assim colocaram um menino. Mas eles não sabiam que colocaram um menino cheio da unção de Deus. A palavra de Deus diz assim que quando Josias completou 18 anos, ele chama o sumo sacerdote e pede para que ele vá e cate todo o dinheiro e reforma a casa do Senhor. E nessa reforma, eles encontraram os livros da lei de Moisés. E quando foi lido aquele livro ao rei Josias, a palavra de Deus diz que ele chorou. E assim ele começou a fazer um grande concerto com o povo de Judá. Aonde o Espírito Santo hoje quer me trazer aqui nesta palavra para mim e para você. Quando eu buscava a palavra do Senhor em oração de madrugada e com jejuns, Ele me trouxe um título: Encarando de frente a nossa espiritualidade. Encarando de frente a realidade da minha e da sua espiritualidade.
Judá, quando nós olhamos e vimos que os reis eram ruins antes de Josias, a nossa mente já começa a imaginar que os reis estavam fazendo o quê? Fazendo o povo passar fome, não é assim? Porque é assim hoje colocado para nós. Se o nosso governador do Brasil for ruim, nós vamos passar fome. Mas ao contrário disso, o povo de Judá, ele estava passando muito bem. Ele estava com riquezas, passando bem, mas o que ele estava ruim era a parte espiritual. O Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupa na nossa parte espiritual. O Senhor me trouxe hoje aqui para mim, para você encarar qual é a minha e a sua realidade espiritual, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. E Ele vai levar aquele que é escolhido dEle, aquele que viveu a sua vontade, aquele que obedeceu às suas leis. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que eu ando pelos meus próprios pés e acho que tudo que eu faço é bom aos olhos de Deus. Mas se olharmos agora a palavra em Provérbios 16, 2, aquele que está com sua Bíblia e quiser abrir, Provérbios 16, 2 diz assim: todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todo o caminho do homem parece bom aos teus olhos. Eu e você hoje, se olharmos a nossa caminhada aos nossos próprios olhos, vamos dizer que não está boa. Eu venho todo domingo, como o pastor disse aqui, toda terça, quarta, quinta, é bom? Lógico que é bom. Aprendemos a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou para um concerto. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para pregar lá fora. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que eu seja um cristão dentro do meu lar, onde a minha esposa possa olhar para mim e dizer assim: eu sinto orgulho e sou feliz de estar com este homem, porque ele tenta viver o máximo possível da palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo me trouxe aqui, para eu e você olharmos a nossa realidade espiritual. Josias, ele reformou Judá, porque com 18 anos apenas, ele conseguiu olhar e ver a realidade espiritual que Judá estava vivendo. Todos tinham dinheiro, casa, comida, tinha tudo. Estava passando por alguns apuros com outros impérios, mas tinha todas as suas necessidades ao ponto da caneta. Mas Josias foi à profundidade. Ele olhou e viu que o povo estava falho na parte espiritual. E hoje o Senhor Jesus Cristo me trouxe aqui para dizer: como está a tua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Eu como obreiro, os homens que estão atrás de mim como obreiros do Senhor, qual é o exemplo que estamos dando como homens à frente de ovelha? A Bíblia diz assim que seremos julgados diferente aqueles que lideram. Então os homens que estão atrás de mim, alguns que estão na porta, sabe que vai ser diferente o nosso julgamento, vai ser um pouco mais pesado do que com o das ovelhas. E assim me traz uma lembrança aonde eu sempre tenho que tentar ser o máximo possível de exemplo na palavra de Deus. Mas os caminhos parecem bons aos meus olhos, mas é o Senhor que pesa o espírito. E hoje a balança é ao contrário. Principalmente as mulheres sempre tentam fugir do número aumentado da balança, e alguns homens também, mas esta balança ela é maravilhosa, ela sempre tem que aumentar, porque é o peso do espírito. Qual foi o caminho que eu e você tomamos? Judá tomou um caminho totalmente ao contrário. A Bíblia diz assim que eles ergueram estátuas dentro do templo, estátua no campo, nas praças, todos tinham estátuas em suas casas, e assim cada um adorava o Deus que queria, de pedra, mármore, de ferro, de madeira. Mas quando Josias olhou para isso, ele quis fazer uma nova aliança com Deus. E o primeiro passo de Josias, ele fala que ele quer a aliança com Deus, e ele vai até uma certa coluna, encosta, e ali perante o povo, ele chora e faz o concerto com Deus, e chama todo aquele que quer fazer o concerto com ele. Hoje, nesta noite, o Senhor Jesus Cristo está me chamando e chamando você para um novo concerto. Não dá mais para tampar o sol com a peneira e achar que está tudo correto. Quando olhamos na direita, vimos que aquele jovem que estava sentado à sua direita, já não está mais sentado à sua direita. Quando olhamos à esquerda,
aquele que cantava comigo já não canta mais, aquele que tocava comigo já não toca mais, então não adianta mais tampar o sol com a peneira. Estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus disse que tudo isso que está acontecendo lá fora iria acontecer. Ele falou: quando vocês olharem as árvores, a figueira, quando ela dá flor, é porque o verão está próximo. E quando vocês verem esses sinais, é porque eu estou próximo. Jesus está próximo, tão próximo que está preocupado com a minha e com a sua vida espiritual hoje, nesta noite. E Ele quer que você olhe para a realidade, para de viver uma fábula de espiritualidade, achando que está tudo certo, porque os teus olhos estão medindo os teus caminhos. Mas Provérbios diz que é o Senhor que está pesando o espírito hoje. E o Senhor Jesus Cristo, Ele me traz à mente, quando o rei Belsazar, na Babilônia, ele faz uma grande festa, ele é filho de Nabucodonosor, ele chama 1000 homens para beber do seu vinho e fazer uma festa. Todos tinham mulheres, concubinas, mas ele ali se acha tanto que manda buscar os jarros da casa do Senhor que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido para tomar vinho nele com as mulheres. E quando ele tomava vinho nas jarras do Senhor do templo, uma mão rasga a pedra do templo dele na frente dele e escreve algumas palavras. E dentro dessas palavras, há uma palavra escrito tekel. E quando eu tirava esta mensagem, eu falava para o Senhor Jesus Cristo: por que desta mensagem também, Pai? Porque Ele estava dizendo para mim que hoje a palavra aqui dentro também é tekel. E o significado de tekel é: pesado foste na balança e foste achado em falta. Eu e você hoje, nesta noite, fomos pesados na balança do Senhor Jesus Cristo e foi achado em falta. Paulo nos mostra, falando aos Gálatas, no capítulo 6 e verso 8, que ele fala que aquilo que você planta na carne, você colhe a carne e a corrupção dela, mas aquilo que você planta no Espírito, você colhe por toda a eternidade no céu. O Senhor Jesus Cristo não quer mais que eu e você plantamos na carne uma história falsa que vai durar pouco tempo aqui na terra. Há 3 meses atrás, fui com a minha esposa, 3 semanas, atrás, fui com a minha esposa na Praça da Bandeira, escutar a banda do Jonah, e fui lá ver o Jonão cantar, e estava ali de noite com a minha esposa, e o meu braço direito começou a formigar. E eu falei: nunca senti esse formigamento aí não. O negócio começou a subir igual um choque. Eu falei: já tomei muito choque, mas aqui enfiei o dedo na tomada. E falei para ela: vamos embora que eu estou me sentindo mal. Nunca senti isso aqui na minha vida. E no meio do caminho eu desaprendi a dirigir. Eu falei: e agora, como é que dirige carro? E eu quase bati o carro. E ela falou: você está passando perto dos carros? Eu falei: não, estou passando longe. Ela falou: não, você quase bateu já. E ainda consegui entrar dentro de casa. E quando entrei, desaprendi a falar. E também comecei a esquecer as coisas e não sabia mais falar. E assim a família dela correu em casa, me levou para o hospital, e o médico disse que eu tive um princípio de infarto. E eu achei estranho, foi princípio de infarto? E paguei um médico particular, um especialista, e ele olhou para mim e falou: não, você não teve um princípio de infarto não, você teve um AVC. Só que eu estou olhando para você, como é que você não tem sequela nenhuma, menino? Eu falei: porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, que Ele ainda olhou para mim, pesou meu espírito e ainda achou uma grama na balança dele, aonde Ele pode me lançar em lugares para me pregar o Evangelho e resgatar almas. Jesus não me tirou de uma linha do trem aonde eu usava droga ou numa biqueira ou fugindo de polícia para mim ter um carro novo, uma casa nova, uma vida maravilhosa que passa assim, 35 anos, morto por um AVC. A minha esposa já estaria viúva há algum tempo, já poderia ter até uns morcegão envolvendo ali em volta dela, que eu sei. E eu ia perder tudo, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela graça e misericórdia, Ele viu algo em mim ainda. Hoje o Senhor está pesando a balança e o que Ele está encontrando na minha alma e na tua vida espiritual. O tocar bonito não vai levar para o céu. Quando os seus joelhos se dobrarem: Senhor, fiz tantas notas bonitas. O Senhor Jesus Cristo não quer que vocês toquem tão bonito. Ele quer que você viva uma vida correta no altar e assim pregue o Evangelho dele lá fora. Aqui é uma consequência do que estamos vivendo lá fora. O coral pode cantar tão bonito.
Senhor, eu cantava bonito na igreja. Qual é o propósito de cantar bonito se não viver uma vida bonita lá fora? Se não ser exemplo dentro de casa? O Senhor Jesus Cristo me trouxe hoje aqui para nos mostrar uma realidade espiritual que estamos escondendo há tanto tempo, há décadas, vivendo achando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar bens. Ontem eu cheguei aqui há 10 anos atrás, e o pastor Elza Júnior dá graças a Deus, foi o pai dele que me enfrentou, não ele. E eu cheguei aqui com uma bicicleta velha, e era do Bolsonaro ainda, roda amarela e verde, feia que dói. A Juliana é muito doida, pastor, ter me escolhido. Até hoje ela deve sentir dor na perna, de tanto andar carregado naquela bicicleta. Hoje temos uma vida um pouco melhor. Isso é medição espiritual na minha vida? Não! Jesus me abriu portas e assim eu trabalhei igual um doido para ter essas coisas. E muitas das vezes abandonei até a parte espiritual para ganhar dinheiro. E assim dou graças a Deus que Ele não me deixou ir embora. Ele me deixou hoje vivo para me poder olhar para a minha vida espiritual e cada vez querer aumentar essa parte espiritual que é o que interessa a Ele. Bens na terra não é medição de parte espiritual. A parte espiritual, na segunda carta de João, ele nos escreve no verso 1 no versículo 1, ele fala que o amor é o cumprimento dos mandamentos de Jesus. Então, quando eu amo a igreja, é porque eu estou agora cumprindo os mandamentos de Deus. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. João fala isso. Não estou repregando o que Jesus disse, mas estou dizendo, o amor é obedecer os mandamentos de Cristo. Quando eu obedeço os mandamentos de Cristo, automaticamente eu amo cada um de vocês, irmãos. Quando eu obedeço os mandamentos de Cristo, eu amo o meu pastor, porque daí eu não levo tanta dor de cabeça para ele dentro do escritório dele, porque eu estou cumprindo a vontade de Jesus, então por que eu vou lá? Posso ir lá para levar um bolinho, né, pastor? Um cafezinho, alguma coisa legal, né? Mas dor de cabeça, não. Eu sempre falei isso para os meus adolescentes, e eles estão aqui de prova. Eu falei, o pastor já tem muita dor de cabeça, não leva mais uma para ele, não. Viva o cristianismo que você não leva dor de cabeça para o seu pastor. Viva o cristianismo que você não leva dor de cabeça para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Este é o amor de um para os outros, e foi trocado. Hoje achamos que amar uns aos outros é abraçar, beijar. Olha aí a pandemia tirando tudo isso. Mas então como que eu vou amar o próximo se eu não posso abraçar, beijar ou visitar? Cumpra as leis do Senhor Jesus Cristo dentro do teu lar, que você ama o próximo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Quando entrou a pandemia, hoje culto de missões, se eu não me engano, foi um mês apenas antes de entrar a pandemia, o Senhor Jesus Cristo usou a boca do nosso profeta Isaías aqui da igreja para falar comigo que Ele iria me usar em lugares que ninguém ia ver. E eu comecei a pensar, falei até com a minha esposa, falei, Deus usou o nosso irmão Isaías para falar comigo que Ele vai me usar em lugares que ninguém vai me ver. E depois de um mês a pandemia entrou, trancou todas as portas da igreja, e eu em casa na primeira semana orei e falei, Senhor, que assim seja cumprida a mensagem que o Senhor deu pelo teu servo. E eu recebi um convite para estar fazendo um culto dentro da quadra do Jardim São José para moradores de rua. Então, dentro desses praticamente hoje, quase 2 anos de pandemia, eu e minha esposa não nos trancamos, mas por uma ordem de Cristo. E assim pregamos e conseguimos salvar várias almas, não por mim, mas pela cruz do Calvário, pelo Espírito Santo que me guiou até lá, e depois guiou no Pinos, e depois foi guiando em outros bairros. E eu comecei a perceber e a olhar para a esquerda e para a direita e falar, Jesus, eu sou de uma igreja chamada Missão. E cadê os missionários dessa cidade? Não tinha um da minha direita, nem outro. O Gledson, graças a Deus, me ajudou bastante nesse tempo de pandemia pregando. Mas eu senti falta de muitos irmãos. Caçapava é uma cidade muito pequena para nós não ganharmos ela para Cristo. Se olharmos os grandes homens de Deus, eles falavam que eles precisavam só de homens que temessem a Deus para ganhar a sua cidade. Hoje, cadê os homens que temem a Deus? Porque se tememos a Deus, cumpriremos o que Jesus nos disse. E Paulo falou assim que quando eu e você aceitamos a Cristo, já recebemos
um dom, e esse dom foi esquecido pela igreja. Não é mais falado, todo mundo prefere ficar quieto. Então, quando eu e você aceitamos a Cristo, levantamos a nossa mão e queremos nos transformar agora, recebemos um dom logo de imediato. E Paulo fala que é o dom de agora ligar o homem a Deus. De reconciliação, Paulo fala. Eu e você recebemos um dom de reconciliação. Passou 2021, quem eu e você reconciliamos com Deus de novo? Um dia um homem saiu e nos pregou verdadeiramente o cristianismo da cruz do Calvário. E assim, religou eu e você de novo com Deus, atou de novo as nossas alianças. E agora, quem eu e você estamos atando a aliança de novo? Cadê esse chamado dentro de nós, de uma igreja chamada Assembleia de Deus, missão? Ô, Rosa, mas joga missão para o Selmo, joga missão para o Luiz Carlos, para outros homens aí que tem um chamado. É muito mais fácil empurrar para outro do que olhar para nós e dissermos: quem eu atei de novo com Deus? Quem eu levei de novo a Deus? Mas está aí o congresso está aí, já um monte de gente aceita Jesus. Irmãos, Jesus Cristo chamou Pedro, André, João e Tiago por um propósito. Homens pescadores. E se vocês lembrarem, Jesus Cristo disse que ia fazer eles pescadores do que agora? Homens. Que eles não iriam ser mais pescadores de peixe, sim pescadores de homens. E como aqueles homens eram pescadores? Eles eram pescadores de rede de arrasto. Tem muitos pescadores aqui hoje na igreja e sabem do que eu estou falando. Eles estudam aonde está o cardume, prepara o barco, aí vai até lá, abre a rede e tenta passar a rede para pegar o maior número de peixes. Aqueles homens entenderam o chamado deles. E Pedro, em várias pregações, salva números imensos de pessoas porque ele entendeu o seu chamado. Sabe o que aconteceu em 2022? Já vamos usar assim que estamos em janeiro? Viramos pescadores de barranco. E os pescadores que estão aqui já sabem o que é pescador de barranco. Pescador de barranco, ele abre no máximo umas 4 varinhas na beira do lago, joga ali um pouco de ração, de quirera, do que for ali, e sabe o que ele faz? Ele espera o peixe chegar. E sabe o que mais dói? É que quando você chega no pescador de barranco e fala: a pescaria foi boa, ele nossa, foi boa demais, o que você pegou? Eu peguei um peixe. E é verdade, irmão. Pescador de barranco, um grande número bom para ele é um peixe. 2, então, ele liga até para a mãe dele para falar que pegou 2 peixes. Infelizmente, todas as igrejas hoje virou pescadores de barranco. Esperamos festas acontecer para abrir nossos molinetes e varinhas aqui, ó, e pegar quem está aí. Se na festividade vir só crente, infelizmente não pegamos nenhum peixe. Jesus Cristo nos chamou para pregar lá fora. Jesus Cristo nos chamou para pregar dentro do nosso lar. Jesus Cristo nos chamou para ter uma vida em comunhão com Ele, onde haja luz, e a luz não dá para esconder. Todo aquele que tem luz, todo mundo abateu o olho, enxerga aquele que tem luz. E o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Essa semana estava trabalhando em São José dos Campos, fazendo uma loja de carro, e chegamos lá, tinha um senhorzinho com um carrinho, com uma roupinha bem sujinha, e ele catando algumas coisas que o dono da loja pagou para ele fazer um catacato, uma limpeza, para deixar a obra um pouco mais limpa lá, de outros caras que estavam lá também trabalhando, que sujou um pouco a obra. E eu olhei para ele, olhei para o Alexandre, foi eu, Alexandre, que é filho do pastor Eliseu, e meu pai. Eu olhei para o Alexandre olhou para mim e falou: esse senhor aí é crente. Eu falei: eu acho que ele é crente mesmo. Aí meu pai falou assim: ó, eu nem em Cristo estou, e estou enxergando que esse rapaz aí é crente, pelo brilho que eu estou vendo no rosto desse senhor. E eu e o Alexandre começamos a quase chorar, de olhar e ver que ninguém precisa falar que é crente, ninguém precisa vestir um terno, gravata, maleta, Bíblia, para falar que é crente. Quem é crente de verdade, quem tem a luz do Espírito Santo, o mundo vê a diferença em nós. Por isso Jesus Cristo me trouxe aqui para dizer: enfrente a realidade espiritual da tua vida. Hoje é noite de reatar de novo a aliança com o Pai. Hoje é noite de começarmos a olhar e falar: Senhor, quanto tempo eu andei errado na tua presença. Quanto tempo eu achei, como diz em provérbio, que os meus caminhos eram bons aos meus olhos, mas o Senhor me pesou hoje neste domingo, às 8h da noite, e me achou em falta na balança, e eu quero que essa balança suba de novo. O Senhor hoje, nesta noite, nos deu a oportunidade, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos deu a oportunidade de reatar de novo a aliança com Ele.
O Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Ele nos mostra que hoje há um tempo para que amanhã assim seja bom. E um dia estava conversando com o irmão, ele falou: irmão, amanhã vai ser melhor. A palavra sempre fala que o amanhã será melhor. E eu falei para ele: ó, o amanhã da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que é o céu. Porque Ele disse que aqui na terra nós teremos muitas lutas. Mas graças a Deus que Ele venceu o mundo. O mundo já é derrotado. Tudo aquilo que se levanta contra eu e contra você hoje, nesta noite, já é derrotado, irmãos. Porque estamos findados numa rocha que venceu o mundo. Hoje, o que está sendo jogado em nós, o que está sendo colocado em nossos corações. Salmo 116, no seu verso 12, ele diz assim, todo mundo sabe: que direi eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? O salmista faz uma pergunta: o que darei eu ao Senhor pelo que Ele tem me dado? Não tem como fazer nada, irmãos. Não tem como pagar a morte na cruz do Calvário. Não tem como fazer nada. Mas o verso depois é maravilhoso, que ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor com a minha boca. Aleluia! Hoje, nesta noite, quem está aqui para tomar o cálice da salvação? O Senhor Jesus Cristo falou: afaste de mim esse cálice, Pai, mas faça a tua vontade. A vontade do Pai era que Jesus bebesse aquele cálice. Hoje, qual é a vontade do Pai sobre a minha vida e sobre a tua vida? Jesus Cristo, a Bíblia diz que os seus poros saiu até sangue de tanta aflição daquele momento. Hoje eu e você possamos estar sentados aí com essa aflição, os obreiros aqui também com uma grande aflição. O que eu vou ter que negar, Senhor, para que a minha vida seja no teu altar e assim eu possa entrar pela porta direita? É duro que eu tenho que negar, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer: vale a pena negar tuas vontades. Hoje é noite de negar as nossas vontades, tomar as nossas cruzes e assim começarmos a caminhar de novo, parar um pouco de pensar nessas coisas aqui da terra, porque ninguém sabe o dia que vai ser levado. Quantos irmãos foram embora porque Jesus olhou para ele e viu que a terra não era mais digna desse servo, e assim levou alguns servos aí. Será que esses servos que foram embora morar com o Pai sabiam horário, data, dia? Eles não sabiam, mas ajuntaram algo que o dinheiro não paga. Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro no céu. Se hoje o Senhor Jesus Cristo abrisse um baú lá do céu com o meu nome, que tesouro será que está lá dentro? Um baú com o teu nome, que tesouro tem lá? Será que estamos juntando tesouro nos céus? Ou estamos ajuntando tesouro na terra, achando que casa e carro e uma vida boa vai me levar para o céu? Ou vai demonstrar que Cristo está em mim? E se ficarmos pensando, quando eu andava com a bicicletinha do Bolsonaro, quando o pastor empurrava o Del Rey dele, que mais parava na rua, não, pastor? Parecia que a gente tinha uma amizade maior com Cristo. Parecia que a gente não tinha tantas dores de cabeça. Sabe por quê? Porque a gaveta eu acho que tinha menos carnê do que hoje. E tinha mais Bíblia e espiritualidade do que hoje. O Senhor Jesus Cristo hoje me trouxe para uma realidade espiritual para mim e para você. Josias, assim, ele clamou ao povo que faria uma aliança e quem estivesse com ele poderia vir. E a Bíblia diz que Deus agradou demais de Josias, e assim foi a leitura que nós fizemos hoje aqui. Não houve nenhum rei como tal. Hoje, nesta cidade, eu e você temos que ter um cristianismo diferente, mostrar a luz para os homens, pregar lá fora aquilo que vivemos, porque soltar da boca para fora aquilo que eu não vivo, aí não dá. Jesus, quando ele falava ame o próximo como a ti mesmo, antes ele tinha tocado no leproso, coisa que ninguém tinha feito. Jesus antes ele era o exemplo para depois cobrar. Que eu e os homens que estão atrás de mim antes de cobrar seja exemplo. E você antes de cobrar a tua casa, seja exemplo antes de cobrar a tua casa. Porque o Senhor Jesus Cristo me trouxe hoje aqui para isso. Para que eu e você tomamos uma nova realidade espiritual. Porque não é mais tempo de esconder atrás da peneira.
Não é tempo mais de viver algo fraco, espiritualidade fraca, aonde eu não consigo salvar ninguém, aonde as quatro paredes da igreja me dão uma comodidade muito grande, que eu não preciso sair. Deixa o povo de lá vir aqui. Abre mais as portas lá, pastor, derruba mais os portões para eles virem, não. Jesus Cristo disse que isso aqui é casa de oração, é casa para os joelhos se dobrar, é casa para você olhar, para você ver se você está sendo um filho direito, se você está amando os teus pais como a Bíblia manda você amar. Aqui é casa para dobrar o joelho e ver se a minha vida e a sua vida está no altar, dentro da fábrica. Se você é exemplo dentro de uma fábrica, que se as pessoas podem olhar para você e falar, eu quero ser como você. O cristianismo hoje não pode ser, como o irmão pregou aqui domingo passado, algo de espião, algo escondido, algo que eu vivo lá em casa quietinho, ninguém pode saber que eu sou crente. O Senhor Jesus Cristo hoje me trouxe aqui para nos levar a uma realidade dura, mas que vai nos levar a uma porta que ela é maravilhosa. Vamos ficar de pé nesse momento, igreja? O Senhor Jesus Cristo me conduz hoje, nesta noite, para que eu e você... Pode fazer um fundo, João, para nós? Saudade de falar isso, João. O Senhor Jesus Cristo hoje, Ele me trouxe para este ponto. O ponto em que Josias vivia em um tempo espiritual tão frio, mas o Senhor Jesus Cristo olhou para ele depois que ele fez a aliança e disse, ei, antes de morrer você não vai ver nada do que eu vou fazer com este povo. O Senhor Jesus Cristo deu uma promessa para Josias, porque Josias ele encarou a realidade espiritual. O Senhor hoje nesta noite quer que eu e você encaramos a realidade espiritual, sabe para quê? Para não viver no inferno. Algo pouco falado hoje. Se eu e você não vivemos os mandamentos de Cristo, a porta é a da esquerda, irmãos. Conseguiríamos imaginar um ladrão na cruz, entrando pela porta direita, e eu e você, que vivemos todo o tempo aqui na terra dentro da igreja, entrar pela porta esquerda, que coisa estranha, não é? Porque o Jesus Cristo quer o meu e o seu coração limpo das coisas terrenas. O Senhor Jesus Cristo quer que eu e você limpamos hoje, nesta noite, os nossos corações. E que eu e você possamos olhar para a cruz do Calvário e voltar, retornar a nossa mente quando chegamos aqui, com a vida toda destruída, lembra? Eu e você chegamos um dia perante a cruz do Calvário com um fardo tremendo nas costas, mas a cruz do Calvário tirou o fardo, nos fez ficar leve. Mas infelizmente os nossos olhos e os nossos pés se guiaram por onde achamos que estavam certo. Mas o Senhor hoje nesta noite diz que Ele pesou o espírito e achou em falta. Hoje é noite de pedir perdão. Hoje é noite de pedir perdão para aquele que pode te dar o perdão, o Senhor Jesus Cristo. Orquestra, hoje é noite de pedir perdão. Hoje é noite de tirar a mente, orquestra, que tocar é a base do cristianismo. A base do cristianismo é amar uns aos outros, e ter vida transformada no Espírito. Hoje é noite de pedir perdão, para daí sim, quando tocar os instrumentos, aconteceu o que aconteceu com o Robson há 10 anos atrás, que ao entrar aqui e a orquestra tocar, demônios saíram de mim lá dentro da igreja, lá na nave, e assim eu sou grato pela orquestra, mas porque vocês viveram vidas lá fora espirituais, para depois tocar aqui. O coral também, o sentido é viver uma vida lá fora. Aí é que a raiz da árvore chamada Robson Juliana foi firmada na rocha. Como eu amo o coral. Agora é coral, era Jovens da Verdade. Mas esta é a base. A base é viver um cristianismo lá fora, puro, reto. Mas irmãos, não dá para viver o perfeito, mas dá para pedir perdão igual Davi. Davi não foi perfeito, mas foi segundo o coração de Deus, porque ele pedia perdão pelos seus erros. Ele não empurrava a peteca para outro não, irmãos. Hoje não é noite de empurrar a peteca mais não. Hoje é janeiro, primeiro mês de 2022. Um tempo onde dá para a gente viver o novo com Cristo em meio ao mundo todinho destruído.
Jesus me trouxe aqui para dizer: eu tenho vida e vida em abundância para dar para aqueles que obedecem às minhas leis e os meus mandamentos. Eu tenho vida para aquele que tem compromisso comigo. Eu tenho vida em abundância para aquele que não se importa se tem uma casa, ou um carro, ou dinheiro na conta, e sim se preocupa se tem a presença de Deus na vida dele. É com esses que eu tenho compromisso. Oh Deus tremendo, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O que o Senhor pode esperar do Robson? O que o Senhor Jesus Cristo pode esperar de você? Nós gostamos de olhar para Jesus e falar: Jesus, me ajuda, olha minhas contas, olha meu casamento, me ajuda, esperamos tudo dele. Mas o que Ele pode esperar do Robson e de vocês? O que Jesus pode esperar de nós como igrejas? Ele só pode esperar daquele que obedece os seus mandamentos. Ele só pode esperar daquele que ama o pai e a mãe acima de tudo. Ele só pode esperar aquele que ama o teu próximo como a ti mesmo. E tudo que Ele quer, Ele faz primeiro para o outro. Hoje é noite de pedir perdão ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração neste momento. O Senhor Jesus Cristo me guia que esse é um momento ímpar com você e Jesus Cristo. Encare a realidade espiritual sua com Cristo. Esta é a noite de pedir perdão. Esta é uma noite de pedir perdão. É uma noite que a lágrima pode cair ao chão e a sua alma pode ser limpa hoje. Porque aquele que tudo pode está aqui hoje. Este é o momento. Eu queria pedir também que, se o coral pudesse cantar um hino depois que terminasse essa palavra. Pode cantar, Xandinho? Pode cantar. Depois da oração, o coral vai cantar um hino, para que você possa olhar para Cristo. Esquece o relógio. Esquenta com o relógio não. Há meses atrás essa igreja estava fechada. Por que esquentar com o relógio? É momento seu com Deus, irmãos. Não dá mais para esconder não quem você é ou quem o Robson é. Cria na tua mente uma imagem real que o teu joelho vai se prostrar diante de Cristo e Ele vai te julgar pelos teus erros e pelos teus acertos. Não dá para criar uma história, uma fábula na minha mente. Um dia talvez meu joelho vai se dobrar. Eu só imagino um homem de branco me julgando. Não, é real, é fato. Isso vai acontecer, o meu e o seu joelho vai se prostrar. E o que você está fazendo com a tua vida? Imagina eu e você prostrado diante de Jesus e Ele dizer: eu não te reconheço. Eu não te reconheço, apartai-vos de mim que pratica a iniquidade. Não dá para fazer isso com tantos anos vivendo num cristianismo, num ministério bom como esse. Não dá para jogar fora a porta direita por causa de mimos na terra, por causa de passeios, viagem, dinheiro, ou até mesmo a pobreza, que às vezes nos coloca em lugar tranquilo, porque aí eu não preciso trabalhar, tem gente que me sustenta. E assim também fugimos da vontade de Jesus, porque quando eu e você trabalha, é uma ordenança de Deus para Adão. Do seu suor você vai tirar o teu sustento. Mas vocês e nós esquecemos que o sustento não é acima do que precisamos. Sustento é que eu preciso diariamente. Então hoje, nesta noite, eu e você vamos colocar a nossa mão no nosso coração. Você que está aí na sua casa nos ouvindo, põe a mão no teu coração e reflita sobre a tua vida espiritual. O quanto tempo nós achamos que estávamos andando certo, mas o Senhor hoje nos pesou e achou em falta a espiritualidade que Ele quer. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Santo e Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, hoje o Teu Filho Robson está aqui, Pai. Peço perdão e misericórdia por tantas as vezes que eu achei que estava caminhando por lados errados, e achei também que estava caminhando por lados certos, mas o Senhor hoje nos pesou, Pai. Perdoe-me. Hoje, nesta noite, nós possamos fechar uma aliança verdadeira, como o rei Josias fechou com o Senhor, uma aliança verdadeira, e o Senhor não deixou ele ver
tudo de ruim que o Senhor ia fazer com a nação. Então hoje eu peço ao Senhor, Pai, nos leva, Senhor Jesus Cristo, nos arrebata, não deixa que vivemos uma grande tribulação aqui na terra, e sim que nós vivemos, Senhor Jesus Cristo, da poldas do Cordeiro com o Senhor, porque sabemos que aí não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Senhor Jesus Cristo, hoje nesta noite aceita a nosso pedido, a nossa aliança, os nossos perdões por erros, Pai. Nossos pés pisaram fora. Todos aqui hoje, Pai, assumiram teus erros perante o Senhor. E o Senhor falou comigo na madrugada, Pai, que estava próximo à tua vinda, e o Senhor queria colocar anéis no dedo dos teus filhos. Hoje eles estão aqui, Pai, reata aliança com eles. Senhor Jesus Cristo, o amor é viver o teu mandamento, nos ensina a viver o teu mandamento. Perdoai-nos, perdoa as tuas ovelhas e nos põe num novo caminho, que essa é a tua vontade. E assim eu agradeço, irmãos. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ter me resgatado um dia. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por me ter dado esta família, Assembleia de Deus Missão. Agradeço a Deus pelo tempo que o pastor da Pai ficou aqui, junto com o Bento, e me aguentou, e me deu um novo rumo, e agora estou com o Esdra Júnior, e todos nós possamos nos ajudar uns aos outros, porque o tempo é muito difícil. Por isso que Jesus Cristo mandou ir de 2, porque um só não dá não. O pastor sozinho não vai fazer um verão não. Os irmãos sozinhos não vai fazer um verão também não. Então que hoje eu e você possamos nos atar numa parte espiritual diferente, para não ficarmos do lado de fora do céu. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Podeis assentar. Podeis assentar, querido.